Não é surpresa para ninguém que o desenho Os Simpsons é um dos mais populares da história. E o interessante desse desenho é que muitas vezes ele acabava trazendo informações de aspectos de uma física e de uma química um pouco avançada, uma vez que o protagonista da série, o Homer Simpson, ele trabalhava em uma usina nuclear. E no episódio 3 da primeira temporada, ocorre uma visita da escola do Bart na usina nuclear. E nesse dia acaba acontecendo de que um filme é passado para as crianças. E eles então aprendem como que é o processo de geração de energia. E o mais interessante é que, da forma como é apresentado, dá até para dizer que foi muito bem feito. Ali você tem uma imagem sendo apresentada como se fosse um filme antigo e tal, mas ele mostra realmente que as barras de material radioativo são levadas para a água e ali então ocorre o aquecimento da água que acaba girando turbinas, e essas turbinas são dínamos e que levam energia até as casas da cidade. E realmente essa é a ideia. No desenrolar da história, o Homer acaba sendo demitido nesse dia. Mas não vamos entrar na sinopse do desenho aqui. Vamos falar agora sobre o que nós temos em relação a usinas nucleares. Existem mais ou menos uns 8 tipos diferentes de reatores de fissão nuclear, que também é utilizado lá no desenho. Ali o Homer trabalha numa usina de fissão nuclear. Dentre esses 8 tipos diferentes de reatores nucleares, nós temos basicamente 3 que são bastante importantes. Os mais comuns, são 2 deles, é o de água pressurizada e o de água fervente. E o que ficou famoso pelo acidente é o de grafite com refrigeração a gás. Basicamente, então, quando nós falamos reator de água fervente, ou quando falamos reator de grafite, quando falamos reator de água pressurizada, nós estamos falando ali do moderador. E o que seria o moderador de um reator nuclear? É uma substância pela qual partículas serão desaceleradas. Então, para conseguir falar um pouco disso, nós vamos ter que entender como ocorre uma fissão nuclear. Basicamente, o processo ele se dá com uma partícula que é arremessada na direção de um núcleo, de um elemento químico radioativo. Esse elemento químico radioativo acaba se partindo em 2. E no processo de partição em 2, ele acaba gerando mais 3 partículas novas. Então, dando nomes, imagine que nós temos uma barra de urânio, urânio 235, porque esse é o urânio fissionável. Esse material, ele acaba se partindo quando um nêutron é capturado pelo núcleo do urânio. Então, quando esse nêutron é capturado, ocorre o fissionamento em criptônio e também em bário. E dessa forma, então, você tem ali 2 novos elementos que são gerados e do núcleo desses elementos são liberados mais 3 nêutrons. Então, você fornece um nêutron, quebra-se o elemento químico radioativo em 2. Esses 2 novos elementos químicos liberam mais nêutrons que vão se chocar com outros átomos de urânio 235. Então, dessa forma, nós temos a chamada reação em cadeia. Qual que é o problema disso? O problema é que esse processo ele pode sair do controle, uma vez que começa a ocorrer uma espécie de uma chuva de nêutrons, porque rapidamente, quando o primeiro átomo radioativo ele é particionado, ele libera essas 2 novas espécies que liberam outras partículas, nêutrons no caso, que automaticamente vão se chocar com mais 3
átomos de urânio 235, que vão se particionar, liberando novamente criptônio, bário também, e temos ali mais nêutrons ainda. E isso então pode sair do controle. Para que então seja possível duas coisas: controlar a reação para que ela não saia do controle e para que as partículas, no caso os nêutrons que são liberados, fiquem mais lentos, é necessário uma substância moderadora. Essa substância moderadora pode ser, por exemplo, água. Então o que acontece? A água ela faz com que os nêutrons se desloquem mais lentamente. Se deslocando mais lentamente, você consegue controlar o processo, onde você vai ter ali sempre no seu ponto crítico, ou seja, o sistema ele é crítico, ele está sempre no limite, quase saindo fora do controle, mas ele vai estar sempre no ponto crítico dele. E ao mesmo tempo você tem a diminuição da velocidade. E por que a diminuição da velocidade é importante? Porque senão o próprio núcleo de urânio 235 não consegue captar esse nêutron. Então por isso é necessário que ocorra uma diminuição da velocidade. E para que ocorra uma diminuição da velocidade, é necessário que tenhamos ali no meio uma substância moderadora, como pode ser, como eu disse, a água. Então, sabendo como que funciona, a gente pode começar a imaginar por que o reator de fissão nuclear de água pressurizada é o mais comum. Por quê? Você só utiliza água como moderador e refrigerador. Então, o próprio moderador acaba refrigerando o sistema. Sendo esse um dos reatores nucleares que existem no Brasil, existe na Argentina, existe nos Estados Unidos, espalhado por toda a França, China, Coreia do Sul. Então são reatores nucleares bastante, vamos colocar entre aspas, triviais, porque eles utilizam o próprio moderador como também sendo o seu refrigerador. O segundo reator mais comum é o de água fervente. É aquele que aparece no desenho dos Simpsons, que possui aquelas chaminés um tanto quanto diferentes e sempre a liberação de uma fumaça no topo. Aquela fumaça branca é vapor de água. E a ideia é o quê? Você aquecer a água com a presença do material radioativo. Essa água aquecida vai gerar vapor e esse vapor então vai conseguir gerar os dínamos, que por sua vez vai gerar eletricidade. E essa eletricidade pode ser distribuída para as cidades. Então é um dos reatores também mais comuns e ele utiliza também a água como agente moderador e também refrigerador. E por fim, o terceiro mais famoso é o reator moderado a grafite e que possui gás de água como agente refrigerador. No caso, ele ficou famoso, obviamente, pelo acidente de Chernobyl e ele é extremamente funcional na realidade, mas pelo fato de ter sido o reator que botou as usinas nucleares como meios de geração de energia que podem ser perigosos, então acabou-se não utilizando mais esse tipo de reator, pelo fato de que talvez não seja tão simples controlar o processo de fissão nuclear naquele sistema. A ideia ali é utilizar grafite como moderador. O grafite ele é um condutor elétrico, então ele pode conduzir partículas. E obviamente o sistema precisa ser refrigerado, e ele é refrigerado com gás. Nesse caso é gás de água. Ou seja, não é necessariamente vapor, mas sim a água que é passada para o estado gasoso. Sendo assim, ele é um sistema que é diferente e necessita de uma manutenção especializada. Por isso havia necessidade de sempre desenvolver treinamentos. E um dos treinamentos criados na época era o de simular um processo de fissionamento descontrolado. Então eles desligavam o sistema e as pessoas tinham que fazer ali a recuperação manual. Só que obviamente aquilo saiu fora do controle, e saindo fora do controle aconteceu aquele desastre. Então esse tipo de reator acabou ficando famoso, porque talvez ele tenha sido
o reator nuclear que colocou as usinas nucleares no mapa, sendo locais de extrema periculosidade. Obviamente, existe perigo sim na utilização de reatores nucleares, como ficou famoso em Chernobyl e em Fukushima. Só que esses reatores eles ocupam muito menos espaço do que, por exemplo, uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. Uma hidrelétrica é necessário alagar, muitas vezes, a região de uma cidade inteira. E essa região que vai ficar submersa, existe um monte de material orgânico lá que acaba se decompondo. Esse material orgânico pode ficar soterrado, por exemplo, por lama. E após alguns anos, devido à decomposição desse material, esse material acaba sendo liberado, e ele é liberado na forma de metano. Então as hidrelétricas acabam sendo poluidoras também, elas acabam liberando metano para a atmosfera. Só que, obviamente, metano ele não é tão prejudicial quanto material radioativo. Por outro lado, sabemos que o metano, quando se acumula na atmosfera, ele causa problemas climáticos. Um exemplo disso é o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, nós temos ali um processo de chuvas torrenciais, que não eram tão comuns de acontecer, mas que tem relação principalmente com o processo de formação de massas de ar. Essas massas de ar que estão empurrando nuvens carregadas acabem despencando uma determinada região. Então, todo esse processo tem que ser ponderado. Será que é tão bom assim nós alagarmos regiões gigantescas, nós continuarmos, por exemplo, com produção de energia oriundo de materiais que são de origem fóssil? Será que ocupar menos espaço, mesmo tendo uma periculosidade maior, não seria melhor? Ou seja, se nós construirmos usinas nucleares em regiões que são pouco habitadas, construirmos próximo, por exemplo, de locais que podem ser rapidamente evacuados, locais, por exemplo, que não têm grandes intempéries, como por exemplo, regiões centrais de desertos ou regiões que não ficam próximas a falhas geológicas, não seria possível gerar uma quantidade de energia que poderia ser distribuída e de uma forma que não é tão poluidora? Será que não vale a pena às vezes investir naquilo que dá um certo receio, mas que no final das contas pode ser menos prejudicial para o meio ambiente? É lógico que quando falamos em energia nuclear, nos vem à cabeça materiais radioativos como urânio e plutônio. Mas a energia que é gerada com hidrelétricas, termoelétricas, até mesmo com as usinas eólicas, que podem acabar fazendo com que sistemas que precisam de mais vento ou aves migratórias que não podem mais passar por uma determinada região devido às pás, acabam também fazendo com que tenhamos problemas ambientais. Até mesmo a energia de fonte solar pode trazer problemas, uma vez que você precisa pegar, por exemplo, uma região grande como um deserto e colocar diversas placas lá. E essas placas, obviamente, estão lá para quê? A absorver luz solar. Luz solar tem energia térmica. Absorvendo energia solar e a energia térmica sendo refletida, acaba fazendo com que a região que se encontra abaixo das placas fique no total escuridão. Ficando numa total escuridão, seres vivos que dependiam dali, daquela luz e daquela temperatura específica, também vão morrer. Então sempre tem prós e contras. E, na minha opinião, a utilização da energia nuclear é a que tem, por incrível que pareça, menos contras. Porque você concentra uma grande quantidade de material radioativo num ponto muito pequeno, ou seja, numa região que pode ser isolada. E eu acredito que isso seria uma vantagem para o próprio planeta.
Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Também peço, se for possível, que vocês compartilhem o vídeo, porque isso é muito importante para que o canal continue crescendo. Antes de ir embora, também dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu deixei um link de um site que eu criei de resumo de livros. Lá você pode encontrar o resumo de alguns livros bem interessantes e procurar na biblioteca mais próxima da sua casa, ou então clicar na capa e já ser direcionado diretamente lá para a Amazon. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.